Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá? A gente está na videoaula Sujeito Parte 2, a correção das atividades. Vamos lá. A gente está fazendo apenas uma revisãozinha aqui com vocês, né? E a gente comentou o que tinha dentro desse Sujeito Parte 2, o que a gente iria analisar. Dentro desse tópico, dentro dessa videoaula, a gente falou, né? Continuou mostrando para vocês a importância de localizar o verbo, tá ok? De fazer a pergunta para o verbo e encontrar o sujeito. Só que neste momento a gente passou a conversar sobre palavras centrais, né? Palavras que são mais importantes dentro do sujeito. Aqui nesse caso a gente contou os núcleos e temos um. Por isso que nós falamos, revisamos a importância de localizar o verbo, fazer pergunta, identificar o sujeito para depois contar os núcleos. E aí determinamos, né, identificamos e classificamos esse sujeito que possui apenas um núcleo como um sujeito simples. Mostrei mais um exemplo rapidinho para vocês. Uma aluna nova chegou em minha turma. Quem chegou? E aí nós identificamos o sujeito e a palavra central, aluna. Esse núcleo, tudo que a gente já falou. Aqui é basicamente, né, uma revisão sobre sujeito simples e sujeito composto. Nesse tópico aqui, a gente vai mostrar localização de verbo, fazendo perguntas, sujeitos e núcleos. Encontramos o sujeito composto, núcleo 1, núcleo 2. Pode ter mais? Pode. Nesse caso, a gente analisou um exemplo que tem apenas dois núcleos. Passou de um, gente, é composto, tá? De dois em diante, composto. Só para a gente revisar. Fizemos mais uma vez aquele passo a passo para contar os núcleos. Definimos sujeito composto e vamos passar para mais um exemplo. A professora e a turma receberam a nova aluna. Quem receberam? A professora e a turma, sendo que não foi só a professora, foi também a turma. Então, aí a gente tem núcleo 1 e núcleo 2. Tudo bem? Aqui eu estou passando mais rapidinho, sujeito composto, porque a gente está focando apenas nesse momento de revisão. Fizemos esse resumo, que a partir da localização do verbo, fazendo a pergunta para ele, eu posso ter sujeito simples quando eu acho apenas um núcleo e sujeito composto com dois núcleos ou mais. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Aqui eu pedi para vocês destacarem e classificarem o sujeito como simples ou composto. Aqui era básico mesmo. Que o mais importante para iniciar toda a nossa conversa é identificar o verbo. Beleza. Família e escola trabalham juntas. Trabalham é ação. Então eu vou escolher agora fazer a pergunta ao verbo. Escolher, no caso, não, né? Nós vamos começar por fazer a pergunta ao verbo. O que ou quem? Nesse caso, família e escola, eu posso dizer quem, né? Então, vamos lá. Quem trabalham juntas? A minha resposta é família e escola. Vocês conseguem visualizar aí que eu tenho mais de uma pessoa, ou mais de uma instituição, ou mais de uma coisa que trabalham juntos? Sim, porque dentro desse sujeito aí, destacado em verde, família e escola, nós temos uma palavra de grande importância e não podemos desprezar a outra, ok? Então, eu tenho família, núcleo 1, escola, núcleo 2. Eu estou falando, sim, de dois tópicos diferentes. Existem duas palavras importantes dentro do sujeito. Já que eu tenho mais de um, o que eu teria que marcar ali na frente? Simples ou composto? Nesse caso, a classificação vai me mostrar que é composto, ou seja, composto por mais de um núcleo. Tudo bem, gente? Então, composto, passou de dois, eu posso classificar como composto sem medo de errar. Tudo bem? Aqui é a letra A. Então, vamos continuando. Na letra B, todos estamos fazendo o melhor. Vamos lá agora? Já localizei aqui rapidamente, né? Estamos e fazendo, a locução verbal que a gente tem aqui. Tudo bem? Vamos fazer a pergunta para ela agora. Quem estamos fazendo o melhor? A resposta que vem? Todos. Aqui eu não preciso nem pensar, né? Visualmente eu já identifico que eu tenho uma palavra de grande importância ali representando o sujeito. Tudo bem? Nesse caso, marco simples, sem nenhum problema, sem nenhuma dúvida. Tudo bem? Na letra C, nós ficamos em casa por enquanto. Quem localizou o verbo?
ficamos. Muito bem. E aí, vamos fazer a perguntinha novamente? Quem ficamos em casa por enquanto? A resposta rapidinha, nós. De novo, eu localizo fácil, fácil, visualmente, que só tem uma palavra importante aí. Tá ok? O sujeito aí é composto por uma única palavrinha, que é um pronome, né? Pronome pessoal reto, nós. Tudo bem? Voltando ali na B, aquele pronome ali indefinido, todos, todo mundo, ninguém, são pronomes indefinidos. Também pode representar o meu sujeito, né? O núcleo do sujeito perfeitamente. Simples. Uma palavrinha que eu visualizo, simples. Tudo bem? Vamos lá agora na letra D? Essa daqui a gente precisa conversar um pouquinho mais calmamente sobre ela. Como a gente já estudou, quando a gente falou sobre formas nominais, quando o verbo está no infinitivo, ou seja, terminando em ar, er ou ir, ele pode ocupar o espaço ou ele pode ser classificado como substantivo. E enquanto ele for classificado como substantivo, a gente pensa, o que é substantivo? Não é nome? Pesquisar, anotar e revisar. Neste caso, pessoal, esses três verbos eles não estão sendo conjugados, eles estão na forma nominal. Então, eles estão sendo usados nessa frase como nomes, como substantivo. Eu tenho um verbinho ali bem discretamente, bem pequeno, mas que ele está sendo conjugado, que é o verbo ser, ou seja, são. Então, esse será o meu verbo, tudo bem? Então, se eu vou, olho para o meu verbinho, que tá, apesar de ser muito pequenininho, ele faz o papel dele muito bem ali, vou perguntar para ele: quem ou o que neste caso? O que são ferramentas para aprender? A resposta vem rapidinho: pesquisar, anotar e revisar. Nesse caso, é o ato de pesquisar, o ato de anotar e o ato de revisar são ferramentas para aprender. Eu coloco pesquisar porque é o nome da atitude, né, do ato ou da ação de fazer uma pesquisa. Anotar é a ação de fazer uma anotação, né? O revisar é uma ação de revisar, de estar revisando alguma coisa, de fazer uma revisão. Tudo bem? Então, aqui eu tenho verbos que não estão funcionando como verbos nesse exemplo, ok? Importante é que a gente dá uma lembradinha no infinitivo, que a gente estudou, que é uma forma nominal, que pode funcionar como o nome de algumas coisas, né? O nome para essas ações, tá? Tudo bem? Então, nesse caso, a minha resposta é pesquisar, anotar e revisar. Eles vão ocupar o meu lugar de sujeito. A pergunta agora é, gente, vocês conseguem identificar um núcleo ou mais? Se a gente olhar bem, né, tá separadinho pela vírgula e depois pelo e, eu tenho um ato de pesquisar, tenho outro ato de anotar e tenho um terceiro ato de revisar. Então, são três nomes que eu tenho ali. Esses três nomes são ações diferentes, né? Representam ações diferentes, então eles podem ser considerados aqui, classificados, na verdade, eles devem ser classificados como substantivos, portanto, nomes importantes ali dentro do sujeito, ok? Então, a minha resposta é pesquisar, anotar e revisar são ferramentas para aprender. Então, se eu tenho mais de um núcleo, aqui eu vou classificar como composto. Nesse caso, a gente vai ter três. Tudo bem? Na letra E aqui, devem ser preservadas a saúde e educação. Vocês conseguiram localizar o verbo ou a locução verbal? Quem marcou devem ser preservadas já saiu acertando. Aqui nós temos, né, uma locução verbal composta por três verbinhos. E eu falei para vocês que isso era possível. Então vamos lá. Quem ou o que devem ser preservadas? A minha resposta será a saúde e a educação. Então, focando aqui em a saúde e a educação, se eu tenho certeza de que esse termo marcado aí é sujeito, eu tenho um ou mais núcleos. Rapidinho eu localizo um, que é a saúde. Se deve ser preservados ali, eu usei devem. Preste atenção no verbo, tá? Plural. Então, não é uma coisa só. A saúde e também a educação. Então, tem duas palavras importantes e a classificação será sujeito composto. Tudo bem? Vamos para a última agora?
Aqui eu pedi para vocês localizarem primeiro o verbo, como a gente já sabe, aquele passo a passo. Fácil, fácil, eu localizo, assistiu. E aí, quem assistiu a videoaula? Além de vocês, vamos ver essa frase aqui. Quem assistiu a videoaula? A resposta é você, um pronome de tratamento que pode perfeitamente estar assumindo aí o sujeito, tudo bem? A posição de sujeito. Então, você assistiu a videoaula. Conto rapidinho, visualmente, só um núcleo, só tem uma palavra, não tem de onde tirar mais. Só tem uma palavra importante aí dentro, na verdade, o sujeito todo é só essa palavra, como aconteceu na letra B, como aconteceu na letra C. O sujeito todo é apenas essa palavra, então não tem para onde fugir. Um núcleo apenas, sujeito simples. Tudo bem, pessoal? Novamente eu agradeço vocês pela participação e continuem acessando as nossas videoaulas.